o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? As 4 trombetas já tocaram. Nós estamos hoje em 2018, onde já se tocou a 4ª trombeta. Uma tempestade de gotas vermelhas cai do céu no sul da Índia. Tá vendo, irmãos? Parecia uma chuva vermelha de sangue, como algum tipo de praga bíblica. Análises do estranho líquido parecem indicar a presença de algum tipo de ser vivo na água. Parece que quanto mais descobrimos sobre esse organismo, menos sabemos. – 25 de julho de 2001. Uma estranha chuva de gotas vermelhas choca os habitantes de Kerala, no sul da Índia. Muitos moradores recolheram baldes e garrafas cheias de água que, em alguns casos, eram quase vermelho sangue. Quando a chuva vermelha continua caindo por 2 meses, o medo se espalha pela província de 30 milhões de habitantes. Não era um evento isolado que aconteceu em um lugarejo. Foi em uma região muito grande e a quantidade de água que caía era imensa. Se uma coisa como essa acontece na sua cidade, você vai querer saber o que está acontecendo. 2 cientistas indianos decidem investigar o mistério. Os 2 cientistas que investigaram isso foram coletar amostras para descobrir por que a chuva era vermelha. O Dr. Godfrey Lewis e o Dr. Santosh Kumar recolhem amostras da chuva misteriosa e falam com testemunhas dos eventos que precederam as precipitações. Então, eles escolheram as amostras, ó. E descobriram que houve um estrondo alto pouco antes da chuva começar a cair. Ó, um meteoro. Um relatório oficial sugere que o estrondo pode ter sido uma explosão sônica provocada pela entrada de um meteoro na atmosfera da Terra. Ó. Um meteoro que se desintegrou poderia explicar a chuva vermelha. Se o meteoro explodiu, a poeira pode ter permanecido na atmosfera e isso poderia afetar a cor da próxima chuva quando ela começasse a cair. É uma teoria plausível. A Terra é bombardeada por 78 mil toneladas de meteoritos por ano. Mas há um problema com essa teoria. A chuva também aconteceu meses depois, num intervalo bem grande de tempo. É difícil entender como poderia haver restos do mesmo meteorito precipitando de novo. Isso não faz nenhum sentido na astronomia e nem na meteorologia. Lewis e Kumar analisam as amostras de chuva vermelha no microscópio. Quando eles examinaram o material, acharam umas partículas redondas e vermelhas dentro do líquido. Visualmente, as partículas parecem células sanguíneas humanas, mas não se comportam como tal. Tá vendo, irmãos? É umas partículas de sangue, tá? Glóbulos, né, de sangue, e que surgiu, começou a acontecer depois de um meteoro que explodiu. A primeira trombeta é exatamente isso, é saraiva, fogo e sangue. Então, o meteoro é o quê? O meteoro é uma saraiva, uma pedra, saraiva é pedra. Quando ele explode, o que acontece? Fogo, né? E depois o que aconteceu da chuva vermelha foi o quê? Sangue. Tá vendo? Tudo certinho com a primeira trombeta. O que quer que fossem essas coisas? Os pesquisadores com certeza viram se reproduzirem no microscópio. A reprodução sugere que as estranhas partículas estão vivas. Eles enviam amostras da chuva vermelha para microbiólogos no Reino Unido. Quando usamos um microscópio eletrônico, observamos com uma ampliação bem maior e vimos outras complexidades. Dava para ver mais detalhes. Eu tive certeza de que eram seres biológicos. Os cientistas conduzem uma série de testes para verificar se existe mesmo alguma coisa viva na chuva vermelha. O próximo passo
era ver se eles tinham DNA, porque é claro que o DNA costuma ser associado à vida. Não, pois bem. O sangue era vivo, estava vivo, né? E aí eles procuraram as amostras para encontrar o DNA. E eles estão estudando para ver se encontram o DNA, né, no sangue. Fazer isso é muito simples, usando um corante que reage com o DNA e o ilumina na amostra sob o microscópio. Quando fizemos isso, achamos o DNA. Então, eles acharam um DNA, tá, irmãos? Então, de quem vocês acham que seria esse DNA? Eles não conseguem identificar o DNA, mas sua presença na chuva vermelha é inegável. A superfície da Terra fervilha de vida. E durante as erupções vulcânicas, essa poeira pode ser lançada na alta atmosfera. Então, quase toda a poeira que cai do céu provavelmente contém micro-organismos. O relatório oficial do governo indiano sobre o incidente afirma que a chuva vermelha foi causada por algas. Os micro-organismos, no fim das contas, eram algas que foram líquens. E por acaso elas eram muito comuns na região em que a chuva vermelha caiu. Mas outros experimentos feitos por Lewis e Kumar contradizem a explicação do... Só uma pausa para um comentário. Eles ficam afirmando ser alga, só que a alga é verde, não é vermelha, não, irmãos? Pra que eles querem colocar isso? Pra que eles fazem questão de falar uma baboseira dessas? Do governo de que os organismos na chuva são algas. Eles expuseram as amostras ao calor, radiação, pressão extrema e aos mais variados tipos de ambientes, e elas continuaram inalteradas. Tem poucas formas de vida na Terra cujas células conseguiriam sobreviver a testes tão rigorosos. As evidências levam Lewis e Kumar a fazer uma afirmação polêmica. Esses cientistas disseram que os micróbios vieram do espaço exterior e foram transportados até a Terra por um meteorito. É uma possibilidade que a NASA está investigando há anos. Pela exposição de organismos em testes de longa duração feitos em naves e por um experimento feito pelos Estados Unidos e Europa na estação espacial, os organismos enviados ao espaço, mas protegidos da luz solar, não conseguem sobreviver a longos períodos de tempo. A NASA também encontrou os elementos da vida em rochas espaciais. Sabemos pelo estudo dos meteoritos que caíram na Terra e agora pelos estudos de cometas in situ no espaço que os elementos básicos da vida são comuns. Eles são feitos naturalmente pelo universo. A explicação do governo indiano sobre a chuva vermelha ainda gera polêmica. Perguntas cruciais continuam sem resposta. Por enquanto, ninguém conseguiu sequenciar esse organismo, ou seja, descobrir exatamente o que ele é com base no conteúdo do DNA. Sob o meu ponto de vista, as chuvas vermelhas de Kerala ainda são um fenômeno que precisa ser estudado e continuam sendo um mistério. Primeira trombeta, houve saraiva fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das aves, toda a erva verde foi queimada. Essa primeira trombeta foi a chuva vermelha, porque saraiva e fogo misturado com sangue foi exatamente o que aconteceu aqui. Olha lá, irmãos, tá vendo? Eles coletaram essas amostras, olha lá. A saraiva, ó. Isso aqui é uma pedra, um meteoro. Saraiva, ó. Isso é uma saraiva, uma pedra. E aí, quando ele explode, vem o fogo. Por isso que lá a gente viu, né? Houve saraiva, fogo misturado com sangue, tá? E foram lançados à terra, tá? E foi queimada a sua terça parte, queimou a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada, ok. Beleza, causa e consequência. Qual foi a causa? Qual é a causa aqui da primeira trombeta? Esse meteoro que foi que trouxe, né, esse misterioso
essa misteriosa chuva vermelha, né? Ele trouxe os glóbulos de sangue e foi o meteoro, né? Que é a Saraiva. Aí na explosão ele foi lançado na Terra essas gotas de sangue, né? E aí começou a chover sangue, tá? Esse foi a causa da chuva de sangue, o meteoro. E a consequência? O que ocorreu após? Qual é a consequência da causa da primeira trombeta? A consequência é o que acontece depois que a causa é lançada. A causa foi essa, né? Veio o meteoro, criou a chuva vermelha, caiu em alguns lugares essa chuva e foi lançada na Terra, né? E aí, depois desse acontecido, foi queimada a sua terça parte, né? A terça parte somente, não é no mundo inteiro, tá, irmãos? É somente a terça parte. Então, a terça parte que foi castigada com a consequência da primeira trombeta. A primeira trombeta aconteceu em alguns lugares, tá? A causa é como um sinal. É o sinal que a primeira trombeta vai acontecer, que vai acontecer as consequências da trombeta. Causa, consequência. A causa foi o meteoro, a chuva vermelha. A consequência são as queimadas, a terça parte das queimadas, tá, irmãos? Que acontece em vários lugares do mundo. Tem várias reportagens que falam no G1, no Globo. Chuva vermelha pode ter trazido vida alienígena para a Terra. Moradores afirmam que choveu sangue em cidade colombiana, tá vendo? Não foi só na Índia, teve na Rússia, teve na Colômbia, na Índia, né? Aqui, norte da Europa, ó. Chuva de sangue cai no norte da Europa. Gospel Prime, esse site é bem confiável, tá vendo? Entendeu, irmãos? Então, assim, cumprimento profético da primeira trombeta, tá? A primeira trombeta aconteceu em 2001, tá? E logo em seguida foi derramada a primeira taça. E assim por diante. Quando a primeira trombeta toca, é derramada a primeira taça. Quando a segunda trombeta toca, é derramada a segunda taça. Quando a terceira trombeta toca, é derramada a terceira taça. Quando a quarta trombeta toca, é derramado a quarta taça. E aqui, da quinta trombeta em diante, quinta, sexta e sétima, e a quinta, sexta e sétima taça, são os ais, tá? Isso aqui tudo são os ais, os 3 ais do Apocalipse. Quando dessa quinta trombeta toca, a quinta taça é derramada. Mas isso é o primeiro ai. Quando a sexta trombeta toca, o sexto anjo derrama sua taça. E aí é o segundo ai. Isso tudo aqui é o segundo ai. E quando a sétima trombeta toca e o sétimo anjo derrama a sua taça, se cumpre o terceiro ai. Tá, irmão? São 3 ais. As mudanças climáticas em todo o mundo acontecem em níveis sem precedentes. E também de toda a erva verde. Somos os primeiros repórteres a chegar à Ilha do Bananal, no Tocantins, desde que o fogo começou há uma semana. No horizonte, para onde se olha, se vê fumaça brotando da mata que abriga o Parque Nacional do Araguaia e 2 reservas indígenas. Na maior ilha fluvial do mundo, do tamanho do estado de Sergipe, as brigadas de incêndio do Preve Fogo do Ibama lutam contra um inimigo poderoso. Encontramos as brigadas numa pausa de apenas 10 minutos para reabastecer a água e as forças. Poucos dias, as labaredas avançavam sobre o Parque Nacional do Lajeado, ao lado da capital, Palmas. Em cima da serra, parecia um vulcão. O fogo aqui foi controlado. Volta e meia, um novo foco aparece.
Uma brigada continua acampada no mato para evitar que um novo incêndio consuma a outra metade que restou do parque. Marcelândia, Mato Grosso. A população foge do fogo que começou nas serrarias e se alastrou pela cidade. Em Minas Gerais, no Pico do Gavião, os donos da casa também estão sobre cinzas. Parque Nacional das Emas, Goiás. 60% da área foi queimada. Alguns dos habitantes fugiram, outros sucumbiram. Muitos ainda parecem perdidos numa paisagem que agora só tem cor se os bichos emprestarem. E na Amazônia, na imensa área que vai do Pará até Rondônia, o chamado Arco de Fogo arde sem encontrar resistência. Uma equipe do Greenpeace sobrevoou essa fronteira onde a pecuária avança sobre a floresta. Ó, tem até boi. Ali mesmo a gente está identificando mais bois, no meio do fogo praticamente. A nuvem que dificulta o voo dos ambientalistas chega até Manaus, a centenas de quilômetros de distância. A Porto Velho, também longe da linha de fogo. E pode ser vista do espaço. As imagens de satélite mostram como ela chega à atmosfera e espalha gases tóxicos numa área que sai da Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e chega ao sul do Brasil. O principal componente é o monóxido de carbono, o mesmo que provoca morte por asfixia em acidentes com aquecedores a gás. É veneno no ar. Outra imagem mostra como, no Brasil, as queimadas emitem mais gases do efeito estufa do que toda a atividade industrial e geração de energia, incluindo os derivados de petróleo. E a floresta já pode estar sentindo as consequências. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. Então vamos lá para a segunda trombeta. De montanha pegando fogo foi jogada no mar. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54.000 quilômetros por hora. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. Uma mancha vermelha no mar assustou os frequentadores da praia de Copacabana hoje cedo. A água de coloração avermelhada podia ser vista na arrebentação, bem na beira da areia. À tarde, o Instituto Estadual do Ambiente recolheu amostras da água para fazer análise. Segundo o Instituto, a cor vermelha foi provocada por uma alga típica de costões rochosos. De acordo com os técnicos, o mar agitado no fim de semana pode ter ajudado a desprender essas algas das pedras, o que provocou a mancha no mar. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? 2 estudos publicados hoje pela revista científica Nature revelaram que o risco de asteroides do tamanho de uma casa atingirem o nosso planeta é 10 vezes maior do que os cientistas supunham. Atualmente, asteroides como esse, considerados pequenos, não são monitorados pela NASA, a Agência Espacial Americana. A NASA se concentra nos grandes corpos celestes, que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Como aquele que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Poderia acontecer de novo. Por enquanto, ocorreu só no cinema. A colisão de um asteroide já foi tema de filme que mostrou Nova York sendo engolida por uma onda gigante provocada pela queda dele no oceano. Sorte a nossa que a imagem é ficção.
E a comunidade científica está empenhada para que nada disso vire realidade. No mês que vem, as Nações Unidas deverão estabelecer uma rede internacional de alerta para que informações sobre asteroides em rota de colisão sejam divididas com todo mundo. A ONU também deverá reunir as principais agências espaciais para estudar tecnologias que possam destruir corpos celestes que ameacem a Terra. Uma possibilidade, por enquanto, tão remota que não merece tirar a tranquilidade de quem habita o nosso planeta. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. This morning, they were in Torquay and not by the Red Sea. It was thousands of tons of earth collapsed. Smaller rockfalls recently, but the one last night was the largest by quite some way. Então, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Para os climatologistas, isso só era mais um sinal do que estava por vir. Olhando um evento individual que aconteça em qualquer parte do mundo, nós não podemos tirar nenhuma conclusão definitiva. Agora, o fato de que coisas que nunca aconteceram antes, o Catarina, já começa a chamar a atenção de que algo diferente está acontecendo. E 2010 entraria para a história como o ano em que as chuvas invadiram todo o continente. A mais de 6.000 quilômetros dali, Cusco, no Peru, também era coberta pelas águas.
E as águas já tinham um novo destino: São Paulo, a maior cidade da América do Sul. É que 10 centímetros de água com velocidade, a cada 1 metro quadrado nós temos 100 quilos de água. Essa dimensão as pessoas não acreditam. Ela vê que, tá rasinho, dá para passar. Nós temos inúmeros casos em que a pessoa arrisca passar uma área de inundação, é colhida, cai numa galeria, cai num rio e nós vamos encontrar essa pessoa 2, 3 dias depois. Enquanto São Paulo se recuperava, a cidade do México sucumbia sob o peso das chuvas. Em 48 horas ininterruptas de chuva, caíram sobre a cidade 36 bilhões de litros d'água. Buenos Aires também começava a sentir a força dessas águas devastadoras. Na capital argentina, em apenas 1 hora, a quantidade de chuva chegou a 78% do total previsto para todo o mês. Com mais de 50 mil casas sem luz, a capital argentina viveu uma crise sem precedentes. As grandes cidades da América Latina estavam sendo derrotadas pela natureza. No Nordeste brasileiro, uma das regiões mais pobres e secas do Brasil, a água costuma ser sinônimo de vida. Mas em junho de 2010, a região foi inundada por águas destruidoras. Dezenas de cidades seriam invadidas pelas águas em segundos. Quando a casa que a gente estava caiu, a gente foi levado. Ele só estava assim comigo e essa mão aqui, segurando de galho em galho. Os rios tiraram 46 vidas e fizeram mais de 150 mil pessoas deixarem suas casas. Porque diferente de uma inundação, essa arrastou gente, arrastou casas, móveis. Então foi uma destruição, assim, do ponto de vista da agressividade, foi para a água, foi a maior que eu vi. Em todo o Nordeste brasileiro, 27 cidades decretaram estado de calamidade pública e outras 31 estado de emergência. Acabou nossa cidade, acabou nossos sonhos, nossos filhos, tudo. Acabou. Foi uma situação similar a um tsunami. Você fala que é absurdo. Não, foi parecido. Nas semanas que seguiram, começava um novo drama. Então você via pessoas vagando, pessoas sentadas num banco, sem atitude. Provavelmente nesse espaço vazio da aceitação e o acontecimento. Entendeu? O porquê eu. Eu tô com problema de depressão, não dormi mais de sexta-feira pra cá, não tô me alimentando. Eu tô sonhando porque as minhas tudo não é tanto que eu tinha. É saber que eu vou começar tudo de novo e não sei como, por onde começar. E essa pessoa não come, não hidrata, não toma as medicações, né? E acabam surgindo os problemas. E o maior perigo estava novamente na água. Você começava a ter, assim, a situação de animais mortos, né? Perda de água, disponibilidade de água não contaminada. A questão da higiene, sanitários, porque o pessoal ficou sem vasos, né? A questão da alimentação. Você podia ter dinheiro, mas você não tem onde comprar.
estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. El telescopio solar dinámico de la NASA captó la presencia de un objeto esférico oscuro muy cerca del Sol, que pareciera estar absorbiendo la energía de nuestra estrella, algo que nunca antes se había observado así. Por la distancia a la que se encuentra de la superficie solar, debe ser enorme, posiblemente mayor que nuestro planeta. Observe con toda atención. La esfera oscura permaneció cerca del Sol durante más de 80 horas. Cuando se alejó, generó tremenda turbulencia en la atmósfera solar, que se agitó durante más de 5 horas, lo que demostraría que efectivamente el objeto desconocido está ahí. Este objeto se encuentra en los archivos originales del sistema de imágenes de la NASA, HelioViewer. Logramos confirmar que efectivamente esta esfera negra aparece en las tomas desde el 8 de marzo del 2012 a las 14 horas del tiempo universal, cuando comienza a ser visible. Se va aproximando y claramente se observa que proviene de una zona fuera del Sol. Al acercarse, va atrayendo filamentos de energía de la superficie solar. Permaneció así hasta el 12 de marzo, fecha en la que fue desapareciendo aproximadamente desde las 0 horas con 15 minutos, cuando comenzó a retirarse. Observe nuevamente cómo genera turbulencia en la atmósfera solar. Las llamaradas de fuego por la presencia del objeto se agitaron durante casi 6 horas. Los controladores del telescopio espacial quedaron desconcertados, intentando explicar este acontecimiento nunca antes registrado. No existen antecedentes de algo igual. No hay registros de algún objeto extraño que pareciera estar absorbiendo la energia del Sol. Ela diz respeito a buraco enorme que surgiu na superfície do nosso Sol. Isso seria motivo para nos preocupar? Olha, esse fenômeno astronômico é chamado de buraco coronal. Você pode tomar até 1/4 da superfície do Sol. Esses buracos marcam pontos de baixa densidade, onde o campo magnético da estrela abre livremente no espaço, permitindo que o material quente da corona acelere para fora. E como isso afeta a Terra? Esses buracos geram tempestades solares, e eles podem perturbar os sistemas de satélite e de comunicação de rádio.